Até o apóstolo Pedro, quando ele escreve numa das suas cartas e ele fala de Paulo, ele fala, irmão, você sabe que o nosso irmão Paulo, às vezes, a linguagem dele é meio difícil nas cartas, é meio difícil de entender. Tipo, até Pedro tinha dificuldade de entender um pouco as coisas que Paulo dizia. Eu vou ser advogado de Paulo nesse caso. E sou fã dele. Demais. Em primeiro lugar, porque ele nunca subestimou a capacidade do povo para o qual ele escrevia de absorver aquilo que ele estava escrevendo. Ainda que essa carta fosse endereçada para a igreja de Éfeso, e a maioria dessas igrejas às quais ele se dirigia foi ele mesmo que plantou, então ele está sempre falando com filhos espirituais, ele está falando com gente que acabou de nascer para Cristo, ele está falando com um povo que nem judeu é. Então assim, naquele tempo, quando eles falavam das coisas de Deus, para o povo que conhecia Deus e amava Deus e agora só estava entendendo que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras, era uma coisa. Agora ter que falar que Jesus é o prometido pelas Escrituras, que Deus deu para o povo judeu, falar isso para não judeus, eu creio que era um desafio ainda maior. Mas a confiança que Paulo tem no Espírito Santo, tanto para nos revelar, tanto para revelar para ele esses tesouros ocultos, quanto para fazer o povo entender e receber em espírito aquilo que ele estava ensinando, isso me encoraja. Porque muitas vezes, a maioria das vezes eu saio da minha casa para ministrar para jovens. Como eu estou ministrando aqui, posso ver vocês, a maioria é jovens. Aliás, a totalidade é jovens. Eu sei que tem alguns, receba como elogio você que não é tão jovem assim, amém? Se você está vivo e respira nesse tempo, assim que nem eu, você é jovem. Eu sou sempre o mais velho de toda a mesa que eu sento, cara. Eu sou o ancião da rede de jovens. Eu descobri isso, eu sou tipo o Matusalém dos jovens. Isso me encoraja, porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou falar para jovens, como é que eu vou falar com essa galera? Aí você se imagina você fazendo uma vozinha engraçada, querendo usar umas gírias que você nem sabe usar, tipo a coisa mais boba do mundo. E aí, beleza? Sabe, tipo assim, eu tive um pastor que uma vez ele começou um culto de jovens, esse era o primeiro culto de jovens da igreja, e aí, galera? Cara, ele falava um galera que parecia que ele estava falando um palavrão, assim, era um treco tão não natural que ficou engraçado nele. Sabe, eu preciso ter a mesma ousadia que Paulo teve, de, cara, entregar para vocês alimento espiritual, crendo que o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, e Ele pode te fazer entender todas as coisas. Amém? Então, eu oro para que você faça uma oração por você agora. Diz assim, Espírito Santo, eis-me aqui, eu te peço, me ensine a Tua palavra, me mostre a respeito desses lugares, me mostre a respeito do mundo espiritual, e que eu possa receber isso no Espírito, ainda que a minha mente não acompanhe esse ensino, o meu espírito pode receber todas as coisas. Ajude o pregador a ser o mais claro possível, em nome de Jesus, amém? Eu falei do primeiro ponto que eu achava fantástico, a ousadia de Paulo. O segundo ponto que eu acho extremamente fantástico é o desafio que eu creio que ele tinha de tentar pôr em palavras o que ele experimentou no Espírito. Esse homem não era um homem comum. Desde o seu encontro com Cristo, as coisas nunca mais foram comuns para ele. Ele tem um encontro com Cristo quando ele perseguia os cristãos e ele decide continuar servindo a Deus. Ele antes achava que estava servindo a Deus e agora que ele tem um encontro com Deus, ele quer continuar servindo a Deus. Mas agora do jeito certo, ainda que ele tenha que fazer o contrário do que ele estava fazendo e ele se expõe demais. Eu acho isso fantástico. Mas esse cara foi levado a lugares no Espírito que você vê pelo teor do que ele escreve. E você fala, cara, eu acho que isso às vezes é complicado demais. Tenta a luta dentro dele de colocar em palavras o que ele viu no Espírito, cara. Não se trata de simplesmente ensino, se trata de experiências espirituais que ele teve com o Eterno, tendo aulas do próprio Jesus. Ele mesmo fala, o que eu recebi não foi homem nenhum que me ensinou, mas foi o próprio Jesus que me ensinou. Deus leva ele para as profundezas do coração de Deus, e tem certas coisas que ele fala, cara, eu vi coisas que não dá nem para falar para vocês. Então, glória a Deus por essas que ele conseguiu falar para a gente, amém? Porque tem um monte de coisa que ele falou, eu vi coisas que Deus não deixou contar para ninguém.
Tipo, vocês vão ficar louco e eu não quero enlouquecer ninguém. Deixa que eu fico louco sozinho. E é muito bom enlouquecer no Senhor. Amém? É muito bom quando Deus te leva para lugares nele e você experimenta coisas, cara, que as palavras não são suficientes para descrever. Bom, mas Saulo aqui numa saudação à igreja de Éfeso, ele nos fala coisas tão ricas e tão profundas, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está experimentando nos nossos dias e falando justamente nessa conferência. Irmãos, assim, eu fico muito empolgado e cada vez eu fico mais feliz de sair da minha casa para pregar o Evangelho. Porque eu tenho percebido que Deus está preparando uma geração para recebê-lo. Amém? Não acho que está tudo pronto. Não acho que nada mais precisa ser feito. Muito pelo contrário, eu acho que nem começou. Se você percebeu que a gente canta para Jesus hoje dentro das igrejas, fala muito mais de um desejo do nosso coração do que algo que a gente realmente está experimentando. Tipo, eu só quero ver você. Fala de um desejo no meu coração. Me leva à sala do trono, eu quero ver tua face. Fala de um desejo no coração. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Fala de um desejo no nosso coração. Ou seja, nós somos uma geração que ainda que não tenha experimentado todas essas coisas, a gente sabe que elas existem e a gente deseja. Amém? E desejar já é um grande passo, porque Deus deseja nos mostrar todas essas coisas. Desejar o que Ele quer me dar é a melhor coisa que você pode desejar nessa vida. A pior coisa é você desejar aquilo que Deus não quer te entregar. Você vai ficar perdendo o seu tempo tentando convencer Deus de fazer a tua vontade. Isso nunca vai acontecer. Você vai se matar num jejum tentando mudar o céu. Isso não vai acontecer. Aliás, deixa eu te mostrar para que serve o jejum. Serve para você morrer. Amém? Ninguém gostou desse lado. Um jejum serve para você morrer, cara. Morrer para você até que a sua vontade se alinhe com a dele. E aí você começa a desejar o que Ele quer para você. E cara, quando você desejar o que Deus quer te dar, você vai ser o cara mais feliz do mundo. É como aquela chuva que cai sobre uma terra sedenta. Sabe, não é uma chuva caindo sobre um lugar alagado, cheio de enchente, que você fala, pelo amor de Deus, para de chover. Não, é uma chuva caindo sobre terra seca. Tipo, há um desejo de receber aquilo que Ele está liberando. E eu oro para que a gente seja como essa terra seca. Amém?